Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você já está com a sensação de que, principalmente Instagram e TikTok, enquanto a galera que realmente está produzindo coisa está cada vez ficando mais esparsa, a quantidade de lixo, a quantidade de porcaria, de gente imbecil e de baboseira feita por inteligência artificial está multiplicando exponencialmente. Se você tem tido essa impressão, segue com a gente, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o ambiente, não só no ocultismo, com a internet inteira, mas muito perto da parte de hermetismo que a gente gosta, né? Então, hoje, para fazer parte aqui da nosso boteco dos reinos da bruxaria, André Corrêa. Saudações, seres humanos. O assunto é importantíssimo, porque isso está jogando cada vez mais as pessoas experientes para dentro da caverna e fazendo com que o lixo suba e boie e fique na superfície para que todos tenham acesso. Isso é perigosíssimo. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Eu acho que não só essa questão que o André trouxe, das pessoas experientes estão se recolhendo, mas também as pessoas novas entram já apanhando, que também é um grande problema também, que a gente tem que ter sempre em mente. Né? Diretamente do Projeto Mayhem, Luciano Guimarães. Boa noite, galera. Esse assunto é excelente a ser debatido e me lembra muito as preocupações desde Freud, né, sobre a psicologia das massas. Então, acho que é importante demais a gente falar sobre isso. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil, Konnichiwa, já vendo à tarde, sim, outro horário. É fundamental falar do assunto, porque já está ficando chato abrir rede social e ver imagem feita apenas por inteligência artificial e textos superficiais, e enquanto isso, a galera que realmente vale a pena, realmente está começando a se recolher, porque a chuva de detritos, vamos chamar assim, nas redes sociais está bem grande. E não há guarda-chuva que baste. É maravilhoso. Eu tenho percebido isso assim constantemente na ideia de a parte principalmente de lixo feito por inteligência artificial, com texto saído de chat GPT e imagem vinda de desenhista artificial, assim, tá uma febre e tá aparecendo. E aí a gente vai procurando a galera que manja, né? O pessoal que a gente entrevista, as pessoas que a gente segue, elas estão postando cada vez menos e estão se afastando, né? Eu vou abrir, acho que o André que propôs o tema, então pode começar com a fala inicial. Cara, o tema ele surgiu de uma conversa minha com o Paulo, na verdade, né? E o Paulo falou, cara, seria legal a gente discutir o assunto. Mas isso já vem, acho que de algum tempo, eu e o Paulo conversando sobre isso, como está cada vez mais difícil. A gente já falou inúmeras vezes aqui de encontrar conteúdo sério. E você falando de inteligência artificial, uma coisa que vem acontecendo, por exemplo, você entra no meu Instagram, tem uma série de biografias que eu estou fazendo de pessoas da bruxaria. Algumas coisas eu já tinha escrito, algumas pessoas já conheciam a história, eu vou pegando livro, vou pegando artigo, vou entrando em site, vou juntando tudo, vou fazendo um texto e depois, é óbvio, eu faço uma revisão do texto, coloco as referências bibliográficas onde eu pesquisei. E aí, de repente, você vê outras coisas surgindo semelhante, mas o texto, você vê que é nítido ChatGPT. A foto é reformada no ChatGPT. O conteúdo é zero, é coisa de página de revista capricho. E aí eu fico pensando, para as pessoas que chegam agora, a minha preocupação na bruxaria sempre foi, porque a bruxaria ela é muito... Tem poucas pessoas velhas na bruxaria, né? E isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Para onde vão as pessoas que começaram nos anos 90, nos anos 80, que sumiram? Né? Ou elas se esconderam, ou elas voltaram para uma prática muito introspectiva, ou elas simplesmente mudaram de área, mudaram de religião, mudaram de fé, desapareceram. Eu conheço algumas que fizeram isso, inclusive tem uma, né, contei para você,
tem uma bruxa muito antiga, né, com livros escritos, que eu convidei, inclusive, alguma dessas pessoas eu estou entrevistando, uma por uma, eu estou escrevendo a biografia das pessoas que estão vivas, né, ainda, que trocam ideia com a gente, eu estou escrevendo, mandando questionário, trocando ideia. Então, assim, o trabalho está sendo nesse sentido. E uma delas virou para mim e falou, eu não quero mais aparecer. E, assim, escreve tal, né, escreve que eu sumi nas brumas da bruxaria. Ela não quer mais sair de casa, ela não quer mais aparecer na internet por conta da toxicidade do meio pagão, né? E isso reflete uma coisa que, assim, poxa, é uma pessoa de uma contribuição absurda na história da bruxaria, principalmente no começo, né? Que carpinou, que tirou todo o mato do caminho para muita gente passar, e hoje em dia é posta de lado, subjugada, sabe, é posta para baixo por um monte de gente que está chegando agora, tem um conhecimento que não chega a 1/5 do que ela tem, é uma fraçãozinha, e assim, com texto de internet, bota uma pessoa que tem uma relevância tão grande, né, de escanteio. E isso me preocupa muito, porque eu vejo o meio fazendo essa auto-antropofagia, ele se devorando, ele se atacando. Parece que o meio pagão é um câncer, é uma doença autoimune. Se você se destaca de alguma forma, alguma coisa vai te corroer e alguma coisa vai te jogar para baixo, né? Alguma coisa vai te destruindo, e nada vinga, né? Nada vinga, nada prolifera, nada brota. Pode falar, Paulo. O Robson levantou o dedo. Fala primeiro, Robson, depois eu comento. Eu vou criticar o Brasil no geral agora, porque, inclusive, existe um papinho, né? Por que o Brasil não tem prêmio Nobel? Alguém já ouviu essa história da internet? Falam que o Brasil não tem prêmio Nobel porque a gente caça os nossos heróis, porque a gente destrói as pessoas que estão crescendo no nosso meio, em vez de apoiarmos uns aos outros. Dentro do Brasil existe essa visão de destruir aquele que se destaca, em vez de construir alguém que realmente seja um representante de determinado grupo, ou mesmo alguma coisa que possa valer a pena. Então, assim, eu vejo que realmente no Brasil, qualquer pessoa que comece a se destacar começa a ser agredido por todos os lados, praticamente. Então, é uma questão interessante que surge no Brasil, que a gente não vê, por exemplo, no exterior. Aqui no Japão, tem um autor que está começando a traduzir conteúdo ocidental de magia para japonês. E a comunidade toda, mesmo aqueles que não são da mesma linha, está apoiando o cara. Por quê? Porque ele está contribuindo com o grupo, com o meio do ocultismo no Japão. Logo, a gente vê uma diferença. No Brasil, está todo mundo, cada um lutando só pelo seu e tentando muitas vezes acabar com o trabalho do outro, o que é uma coisa muito chata. Então, eu vejo que não é só na bruxaria, mas isso é um comportamento, infelizmente, parece que de todos os nossos conterrâneos. Paulo. Obrigado. Eu não sei se de fato é uma coisa exclusiva do Brasil, né? Eu não tenho dados em relação a isso, mas parando para pensar, né? Eu lembro que quando eu estava conversando com o André sobre isso, eu comecei a pensar a respeito e quis sair primeiro do cenário ocultista, né? Porque ele falou do paganismo, mas isso acontece em vários outros grupos. E uma coisa que eu já tinha me deparado em várias pesquisas minhas é que, de fato, pessoas que realizam trabalhos muito parecidos uns com os outros, elas tendem a se atacar muito mais do que aqueles que realizam um trabalho muito diferente. Parece que, me parece, né, tirado de nada, mas só uma percepção, que me parece que é muito uma tentativa de consolidação do seu espaço. E ao tentar consolidar o seu espaço, ao invés da pessoa trabalhar o seu, ela começa também a atacar aquele que é parecido.
Então, talvez no meio pagão exclusivamente, né, que era o meio inicial que o André trouxe para a gente, isso também aconteça muito, porque você vai ter práticas que às vezes são muito parecidas, da mesma forma que acontece, né, você vai pensar, por exemplo, né, vamos sair do meio pagão, vamos para o meio cristão. As igrejas, elas brigam muito mais entre si, né, do que contra alguma coisa que é muito diferente. Por mais que elas briguem com o que é diferente, porque elas precisam ter essa briga também, esse inimigo grande para poder te mobilizar. Mas aquele que é parecido com você, parece que ele pode roubar o seu público, né? Então tem sempre esse ataque lateral também para poder minar esse outro, né? Você vai pegar, alguém está montando um coven, então eu tenho que bater nos outros covens por perto, porque eu tenho que mostrar que esse outro coven não é tão bom assim, e a pessoa tem que vir para o meu, porque o meu coven é o verdadeiro coven, o outro coven é o coven fake, né? A minha ordem tal é a ordem boa, a outra ordem que fala mais ou menos a mesma coisa que eu não é tão boa assim, porque ela, no final das contas, ela é impura, ela não é boa, ela não conhece de verdade, ou eu pego, às vezes, um ensinamento lá, uma prática, alguma coisa que alguém falou, tiro de um contexto e falo mal, né? Eu acho que tem muito disso também, que não é só restrito do ambiente do ocultismo, que está presente em vários ramos da nossa sociedade, seja ela estritamente nacional, seja não nacional, mas que em um cenário onde, em tese, era para estar todo mundo se ajudando de fato, uma vez que... Desculpa, tá, tudo bem, existem exceções, mas no geral todo mundo está falando de espiritualidade. Tem alguns que não falam de espiritualidade, tem alguns que são que não querem necessariamente trabalhar isso. Mas se você está trabalhando a espiritualidade e o seu desenvolvimento pessoal, para mim parece muito contraditório esse tipo de comportamento, embora ele seja comum em outras áreas. Mas não está sendo nem só de pessoas, né? Eu tive essas experiências recentemente, que algumas ordens até, que eram grandes e eram conhecidas, e agora está estourando e pipocando denúncia de que elas estão virando seitas, né? E são ordens gigantes. E grupos que sempre recomendou, a gente sempre falou bem e tal, e a gente está vendo que, peraí, não é bem assim, né? Então, de repente, os caras estão começando a se comportar como curral, né, onde os seguidores e aí os membros começam a ficar uma coisa meio de seita, assim, tipo, não pode olhar para o lado, não pode. Eu tive uma experiência dessa agora com o financiamento dos livros de martinismo, quando umas ordens gigantes vieram falar comigo e falaram assim, que é muito bonito, mas falar de martinismo tem que falar apenas de uma ordem martinista. Eu falei assim, pode parar, mas pode parar, que aqui não vai ser isso. Né, e arrumei uma treta aí. Se eu não tivesse lembrado carinhosamente para eles que eu já coloquei mais de 2.000 pessoas lá dentro, então eu acho que teria sido pior. Mas foi uma surpresa. Foi uma surpresa de ver como mesmo grupos assim, estão ficando tacanhos. Né? Assim, a gente já tinha visto uns grupos de bruxaria que estão virando quase que seita. Né? A gente já trouxe o pessoal aqui para conversar. E o outro lá super também famoso, que já deve estar explodindo aí várias e várias denúncias por ambiente, mas parece que é isso, virou uma batalha de tipo, cada um fechou num castelo, na torre, e a gente já sabe o que acontece com a torre no tarô, né? Mas tá esse probleminha. Parece que virou mercado, né? As pessoas estão brigando por cliente, né? É a loja A contra a loja B, e falando, você não pode comprar da loja B porque a loja A é melhor, e a loja B fala o contrário, né? E eles não estão preocupados necessariamente com o seu desenvolvimento, eles estão preocupados em atacar o coleguinha para que ele não exista e aí você possa ter essa reserva de mercado. Pode falar, André, acho que o André levantou a mão. Quando você estava fazendo a primeira fala, você fez uma comparação que é muito interessante, porque a bruxaria, ela tenta, desde sempre, pelo menos desde que a lei anti-bruxaria caiu na Inglaterra, ela tenta existir e validar diversas formas de existência, né? Ela faz esse movimento de dar voz para as pessoas que foram oprimidas por muito tempo, tanto na espiritualidade,
até na sexualidade, né? A bruxaria é um local que acolhe muitas pessoas. Porém, você fez uma comparação que, quando você faz ela direta com a bruxaria, você vê o grau de periculosidade do negócio. Você comparou a bruxaria com a própria igreja, que foi a instituição que caçou as pessoas da bruxaria, né? Então, assim, isso me lembra, né, e me faz chamar a atenção para que a bruxaria está replicando os moldes das pessoas que fizeram aquilo que elas repeliram, que elas batem de frente até hoje. A bruxaria está virando igreja, está virando comércio, onde um não pode ter uma crença diferente que a gente vai levantar muro, a gente vai criar uma nova bruxaria luterana, bruxaria metodista. Sabe, a gente está começando a fazer essas subdivisões, mas está virando conflito, está virando guerra santa, ou guerra herege, não sei como que pode chamar, mas está virando guerra, né? E se vira comercial, e a religião não deve ser comercial, ainda mais essa, né? A gente entende mais ou menos para onde estão indo a cabeça das lideranças, e isso é o que me preocupa também. Luciano? Então, quando vocês falam isso, eu acho interessante que vocês falam sobre a coisa virar um mercado, né? Essa lógica de mercado. E me lembra aqui o alerta, né, do Freud, quando ele vai dizer de que muitas vezes as pessoas se unem, e elas se unem em torno ou de uma ideia ou de um líder. Às vezes é uma coisa só. E na medida que você vai fazendo isso, e que não há um senso crítico, um estudo, uma reavaliação sempre, né, daquelas práticas, daqueles conceitos, o que ocorre? Eu vou criando essa ligação, que é uma ligação vertical, né, com essa ideia, com esse líder, e eu crio uma ligação horizontal com as pessoas que compartilham dessa ideia, ou compartilham dessa devoção a esse líder. E, consequentemente, ocorre um fenômeno psíquico no qual eu vou perdendo o meu exercício de senso crítico e vou regredindo a uma condição mais primitiva da minha psique. Consequentemente, eu vou vou externalizar aquilo que eu tenho de mais primitivo, que é a raiva e o medo. Então, eu lido com aquilo que é diferente de mim, aquilo que não faz parte desse grupo no qual eu estou ligado, eu vou agir com esses grupos contrários, né, ou com esses grupos que às vezes até são muito parecidos, mas como não é o meu, eu ajo com raiva ou com medo. E aí a violência, a ataque a essa toxicidade, e eu perco a minha capacidade, vou perdendo a minha capacidade de raciocínio em relação àquilo que eu estou. Então eu viro realmente um pedaço, né? Eu viro uma massa ali, eu viro um ser que simplesmente está a serviço de algo que eu já nem sei direito o que é, mas simplesmente aquela sensação de massa me dá força, né? Me dá uma falsa sensação de poder. E através dele eu me sinto autorizado a destruir tudo aquilo que não está naquele local. Então, em geral, isso existe pessoas que manipulam esse contágio psíquico, né, para fins que são completamente diversos do que deveria ser o hermetismo. E aí, consequentemente, a gente assiste, né, esses absurdos aí que vocês citaram de você olhar tradições se tornando aquilo que elas diziam que não deveriam ser nunca, né? Então, enfim, eu acho que é algo que faz a gente pensar. Eu quero mencionar aqui que esse comportamento ele é muito parecido com um líder totalitário dos anos 40, 50 da Alemanha. Eu não vou dizer o nome para não
causar nenhum problema, mas ele utiliza-se dessa ideia de nós contra eles, né? Até mesmo no seu odioso livro, também não mencionarei o nome, para não fazer propaganda, mas ele utiliza-se dessa premissa de nós contra eles para validar a si mesmo como correto e todo o resto, ou diferente, como inapropriado, como, assim, uma coisa terrivelmente abjeta. E aí a gente tem isso sendo replicado por pessoas que até mesmo não gostam desse sistema, mas estão, por vezes, acabando replicando esse comportamento desse líder totalitário alemão, fazendo o nós contra eles, aqui dentro do nosso país, onde, tecnicamente, a gente deveria entender todos os outros ocultistas como irmãos, mas não. Nós estamos colocando agora ocultistas na fogueira. E eles não estão sendo mais colocados pelos cristãos. Eles estão sendo colocados pelos ocultistas. André? Não, eu só apontei, está sendo colocado por nós mesmos, né? E a hora que o Luciano falou do contágio, né, do comportamento de contágio, eu ia até pedir para ele continuar, quando fala do contágio de emoções, que é de psicologia, quando a gente fala de psicologia social, né, onde você dilui a consciência, a identidade daquele indivíduo na massa, no coletivo, e você só recebe ordens, você não pensa mais por si próprio. Imagina uma torcida organizada, por exemplo, onde a torcida entra em conflito com outra torcida e uma torcida espanca um desses torcedores e leva a óbito. Se você separa o indivíduo do coletivo, aquele indivíduo sozinho ele não tem coragem, às vezes, de fazer aquilo. Mas dentro do coletivo, ele ganha essa força que o Luciano falou. Ele ganha esse tônus, ele se sente mais importante, mas, ao mesmo tempo, a consciência individual, ela desliga para se conectar com essa consciência maior. Ele não questiona, inclusive você é levado a não questionar. Se você levanta qualquer questionamento, você já é posto de fora, né? E dentro de um ambiente, agora falando novamente do ocultismo, onde você entra para esse ambiente, às vezes por conta de uma fé, por conta de uma prática, e o acolhimento é muito importante, até porque no caso da bruxaria recebe muita gente de minorias, pessoas que já têm um sofrimento social, né, muito grande. Essa pessoa ela quer se sentir pertencente a algum ambiente, a esse coletivo. Às vezes ela até se submete a isso voluntariamente, de baixar a guarda da individualidade e se sentir parte da massa, né? E isso forma um exército de pessoas não pensantes e vulneráveis à manipulação. É interessante que o Freud ele fala usando até uma história bíblica. Se não me engano, lá era o Holoferne, né, que era um general lá de um povo que luta contra Israel. E aí o que acontece? Uma judia, ela vai ao campo, né, desse exército inimigo e, fingindo-se, né, uma prostituta, ela dorme com esse general e ela corta a cabeça dele. E, ao raiar do dia, ela pega a cabeça e mostra a cabeça para o exército, e aquilo dissipa, né, toda a organização do exército e, enfim, a guerra termina ali. E por que ele usa essa história bíblica para falar sobre essa questão da massa? É como que essa ligação, né, essa ligação vertical com o líder ou com a ideia, se você decepa essa ligação, você cria um transtorno, né? Porque a pessoa ela está de tal forma sem conseguir, ela não tem mais a sua autonomia psíquica,
Então, se aquilo for cortado, há uma desagregação e aquilo se destrói. E às vezes você vê essa situação, né, ocorrendo dessa luta, né, de você destruir o que é o outro, destruir outras organizações, lutar contra isso, porque se as pessoas estão nesse lugar massificado e você consegue destruir essa ligação, você consegue atrair essas pessoas para a sua própria forma de pensar. E o Robson falou muito bem, né, sempre dá calafrio, né, quando a gente toca em determinadas lideranças que usaram, né, de algo que é uma distorção da verdade. Você pega elementos que são verdadeiros, às vezes em outras filosofias, outras tradições, e você distorce aquilo e transforma aquilo numa coisa horrorosa, só que ninguém percebe, porque há um princípio ali por trás que ele era verdadeiro. Então, quando você pega, por exemplo, um princípio marxista da luta de classe e transforma ele numa luta de raças, né? Quando você pega a luta, né, de um povo eleito e você atrai isso para você, só que você diz que o povo eleito agora é o seu, e que, né, motivado por aquele Deus e por aquela palavra, você tem que destruir tudo aquilo que é diferente, que não é eleito, e você vai criando essas distorções todas, cria-se esse tipo de monumento, né, à destruição, né, como o Robson bem falou. Muitas vezes é essa distorção. E as pessoas que estão presas ali, né, elas não conseguem perceber a manipulação, né, elas se prendem por esse elemento, ele é totalmente emocional. E mais do que tudo, né, ele é primitivo. A gente simplesmente desliga o raciocínio e se liga primitivamente a essas ideias, e aí tudo pode acontecer. Você acha mesmo que quando a cabeça é decepada sai? Porque quando a gente teve esse caso recente aí do maluco, um astral, quando ele se termina a própria vida e o maluquinho baunilha junta lá com completo delírio esquizofrênico e angariando assim zilhões de seguidores em TikTok, aí o cara despenca e escorrega mais ainda no quiabo, vai virar adorador de Hitler e ainda tem minimamente seguidores. Então eu acho que o nível de churume do pessoal lá fora, que uma das razões que eu tenho visto que muitos dos entrevistados da galera velha, do pessoal antigão que tem livro, tem coisa que está caindo fora de internet desse povo, é porque o nível de churume, o nível de burrice das pessoas lá fora está muito gigante. Só que aí a gente entra nesse paradoxo, porque putz, aí se o pessoal que sabe não quer fazer mais nada, né, vai sobrar espaço, e esse espaço vai ser preenchido pelo esgoto. Então, o que a gente pode fazer? Essa acho que é a grande questão. Né? O que as pessoas que estão querendo produzir coisa e fazer coisa, elas estão... Porque quando você faz algum negócio bem feito, por exemplo, a gente consegue entrevistar o quê? Uma pessoa, talvez por semana, duas no máximo, porque tá difícil de achar gente. Mas esses vídeos e textinho de 5 minutos que é feito com inteligência artificial, com musiquinha, texto com chat GPT lido com voz de computador, e é feito no automático, então cada dia vai 10. Então, como é que o pessoal que está produzindo material consegue competir com o lixo? Essa eu acho que é a grande questão do dia. Com toda certeza não é cortando a cabeça da quimera. Porque não tem quimera. A quimera já é uma inteligência artificial. Vai aparecer um outro cara que sabe menos ainda, né? Vai aparecer o discípulo do retardado que foi cortado e vai postar a mesma coisa do ChatGPT, né? Como é que a gente consegue explicar para o pessoal que está chegando agora que esse mundo maluco de insanidade não é um ocultismo, né? É uma coisa completamente aberrante.
Né? E desestimular a galera que está das antigas de querer cair fora, né? O pessoal, estou vendo, o pessoal está até comprando casa, indo para o interior, saindo. Parece ser um reflexo meio da sociedade. Não sei se é um desabafo assim, mas é uma coisa que eu tenho visto muito com a galera que a gente está entrevistando. Tem algumas questões, né, em cima disso que você trouxe, Marcelo, muito bem pontuado, né, que seriam talvez interessantes a gente destacar ainda mais para o debate, né? Eu acho que uma das questões, ela envolve muito a facilidade que você tem em relação à informação. Não necessariamente você saber se essa informação ela é certa ou errada. Né? A gente até pode falar do efeito Dunning-Kruger depois, a respeito disso. Mas, como a gente tem muito acesso à informação, é natural, né, pelo menos que algumas pessoas entendam que elas sabem das coisas quando, na verdade, elas não sabem. Não é porque, é muito fácil, eu jogo no Google e sei, eu jogo no meu buscador e sei, eu entro no não sei aonde e eu descubro o que é tal coisa. E isso não é verdade, porque existe uma diferença entre o conteúdo que está no texto em si, mesmo que você adquira, e existe a diferença do conteúdo que a pessoa explica para você dentro desse processo. Porque se fosse assim, era só ler, a gente não precisava de escola, a gente não precisava de faculdade, a gente não precisava de nenhum processo formativo. A gente vende apostila e todo mundo sabe as coisas. E a gente sabe que não é assim que funciona. A gente tem, durante muito tempo, né, acontece, inclusive com determinadas ordens, que você tem lá as práticas que você recebe para fazer em casa, né, mas para você ser iniciado, você tem que demonstrar para as pessoas que você está fazendo essas práticas, para eles poderem corrigir como é que isso funciona, como é que não funciona. Você vai pegar a própria Golden Dawn, quando vai pegar o RMP, que está aí disponível para todo mundo, quando você vai entrar na Golden Dawn, pelo menos, né, antigamente tinha, a pessoa pede para você fazer o RMP na frente, para ele saber, não é assim, faz aqui, você vai ajustando, porque você precisa desse toque fino, e cabe a nós, como seres humanos, né, não só como ocultistas, entendermos essa questão, que não é porque a informação está disponível que ela é uma informação verídica, que você, por mais inteligente que você seja, você vai conseguir desvendar os mistérios que estão ali. Até porque, né, recentemente saiu uma pesquisa, metade da população brasileira não sabe ler, não sabe interpretar um texto. E se você leva em consideração isso, e dificilmente alguém vai falar, eu não sei interpretar um texto. Não sabe, você não sabe interpretar um texto. Eu tenho um camarada meu de adolescência, que estudou pra caramba, não sei o que, ele comentando comigo recentemente, ele falou, eu peguei um livro do Aristóteles para ler, ele falou, eu me senti burro, porque eu não estava conseguindo entender o que estava dentro do texto. Eu precisei pedir ajuda aos universitários para conseguir entender determinadas coisas. Ele teve que ler outros livros que explicavam aquilo e falar com professores para ele conseguir entender o que estava no texto, porque é muito complexo. E a gente tem que baixar a nossa bolinha, né? Independente de ser magista, ser grau 33, 48, 275, 96, não importa o seu grau, né? A gente tem que baixar a bolinha e saber, a gente ainda pode aprender, a gente precisa prestar atenção, a gente tem que voltar aos fundamentos e entender esses fundamentos para que a gente possa, de fato, se desenvolver. Porque o fundamento, como o próprio nome diz, ele é a base para o nosso desenvolvimento. Se você não revisita ele, se você não explora ele, se você não aperfeiçoa ele, dificilmente você vai se desenvolver. E aí vai ficar que nem a gente viu recentemente uma pessoa falando frases de efeitos no Instagram como se fosse a coisa mais sábia do mundo e milhões de pessoas seguindo essa pessoa, porque ou não tem senso crítico ou porque gosta de bater palma para o maluco dançar. E aí fica aquela sensação de então magia não é para todos, né? Então, que parece super elitista de uma certa maneira, né? Então, ou a gente trabalha com, a gente precisa abarcar de um jeito que seja simples, que seja prático, que foi, por exemplo, o que eu tentei fazer minha vida inteira, desde a época do RPG até agora, que o Tamosauskas faz o tempo inteiro, deixando as coisas disponíveis lá no Morte Súbita. Mas eu reparei que, por exemplo, mesmo no Morte Súbita, ele passa para quando a gente eu estava fechando a hermetismo desse mês agora, né?
e ele me passou os textos, que são os 10 textos mais vistos, os 20 textos mais acessados do site. E são os textos que eu olho e falo, meu, isso não é profundo, isso não vai ser interessante. A galera do Mayhem não vai se satisfazer com isso, porque é umas coisas bobas, tipo magia disso, regra prontinha, umas coisas muito, muito, muito populistas, assim. E as coisas mais profundas, mais bonitas, mais legais, elas não estavam nem entre as 20, as 30 mais visitadas. Então eu tive que sentar com o Thiago, a gente fez uma outra lista para a gente poder produzir a Hermetismo. Né? E eu fico com medo da Hermetismo virar e falar assim, putz, agora o Mayhem é um negócio super elitista, agora o pessoal do Mayhem é diferentão. Então, porque não é a nossa ideia também. Mas parece que o povo do Instagram e do TikTok tá numa vibe muito bizarra, cara. Tem uma outra coisa, né? Já que todo mundo ficou em silêncio pensando sobre esse ponto que o Marcelo trouxe, né? Que tem uma pensadora, né? A Hannah Arendt, que ela traz para a gente uma questão chamada da banalidade do mal. Né? Ela faz um estudo sobre a banalidade do mal, e eu acho interessante traçar um paralelo com esse estudo dela com algumas coisas que acontecem com a gente. E aí depois o André e o Luciano podem falar um pouco mais sobre isso também, se eles quiserem. De maneira resumida, né, a banalidade do mal, ela fala que as pessoas acham que o mal é algo extraordinário. Né? Alguém, para cometer um ato maligno, já tem que ser extraordinária. Então, é uma pessoa que é o puro mal, né? E não percebe que o mal é banal, né? Que o mal é algo que você pode cometer, você pode errar, você pode fazer uma série de coisas. Mas como você acha que o mal é extraordinário, você acha que o mal está do lado de fora, né? Ele não é algo interno, ele é o tinhoso que te tenta, né? O tinhoso está do lado de fora, ele não está do lado de dentro, né? Então, é a ideia que, já que o mal está do lado de fora, por comparação, obviamente, as pessoas não racionalizam dessa forma, né? Isso é uma estrutura de pensamento para a gente entender como funciona, né? Por oposição, dentro de mim está o bom, né? O mal está do lado de fora e eu sou o bom. Se eu sou o bom e o mal está do lado de fora, nada do que eu faço é ruim. Tudo que eu faço é bom. E, consequentemente, todo mundo que está contra mim é mal. Porque se eu sou bom, né, o oposto é mal. E se eu sou bom e o oposto é mal, eu tenho a necessidade moral de destruir aquilo que é mal. Então, quando eu me deparo com algo que é ruim, que na verdade não é ruim, é algo que é apenas diferente daquilo que eu penso, eu tenho a obrigação moral de atacar isso, de destruir isso, porque a verdade é o bem que está comigo, é o bom que está comigo. É claro que nada disso é verdadeiro. Estou falando a linha de pensamento só para deixar bem claro. Então, muitas das vezes, as pessoas, dentro dessa ideia da banalidade do mal, nós somos bombardeados constantemente com a ideia de que o mal é extraordinário. Né? A pessoa tem que ser muito maligna para fazer tal coisa, a pessoa tem que ser... Né? E isso acaba influenciando muito a gente. E aí você vai pegar, do ponto de vista individual, né? O André e o Luciano falaram muito do ponto de vista do grupo, né? Que o grupo abaixa a cabeça em relação a um líder messiânico ou uma instituição, né, que tem essa envergadura moral superior. Mas existe também um mecanismo que estabelece que nós, como indivíduos, estamos nos comportando dessa forma, enquanto a gente não entende que a gente pode errar, que a gente pode fazer coisas ruins. E dentro desse aspecto, quando eu olho algo que é diferente, né, seja um texto mais profundo, ou seja qualquer coisa, eu falo, cara, eu não preciso disso porque eu sei. Né? Eu sou uma pessoa inteligente, eu sei, eu tenho acesso à informação, eu sou bom. Isso é ruim, porque não importa, porque é ruim, porque não é do meu agrado, eu não vejo dessa maneira. Então, já que eu sou bom por natureza e que eu sei as coisas, porque eu tenho acesso a qualquer coisa que eu quero, né? Aquilo que eu preciso aprender, no final das contas, é algo para conseguir um beijo ali, conseguir saciar o comichão que eu sinto na virilha
quando eu saio, saber como é que eu faço para ganhar na Mega Sena, quando eu faço tudo isso, e eu não percebo que há necessidade do próprio desenvolvimento. Eu acho que isso também impacta muito dentro desse processo, né, que a gente vai pegar matérias, né, ou textos de maneira superficial, porque a pessoa pensa, cara, se eu sou bom, eu não preciso me melhorar, né? Eu não preciso me desenvolver dentro desse processo. É claro, estou dando um salto porque existiriam outras coisas, mas a gente tem pouco tempo. Mas eu não preciso me desenvolver porque eu já sou bom. Eu não tenho que me tornar um ser divino. Eu já sou um ser divino, né? Tá todo mundo dizendo isso aí. Eu não preciso me desenvolver. Então, por que eu vou ler algo que é profundo, que vai mexer no meu íntimo, se eu não preciso trabalhar esse lado? Aí você falou da banalidade do mal, ainda a gente está vendo que também, que a gente está vendo é que quanto mais malvadinho, mais likes. Eu vou provar isso empiricamente, eu vou escolher um texto. Quem está acompanhando a gente aqui, 40 minutos de vídeo, fique sabendo que eu vou pôr um título, tipo assim, as maiores tretas do ocultismo recente, e a gente vai ver isso aqui ter 5 vezes mais view do que todos os outros textos de entrevistas que a gente procura instruir. Para provar que quando está na internet e você está pondo tretas gratuitas, a coisa vai ficar muito mais escalafobética do que a pessoa que está querendo instruir. Luciano, você tem alguma dica de por que os textos que querem destruir, atacar e tretar, eles têm 1000 vezes mais likes e views do que os textos que querem instruir e construir alguma coisa? Marcelo, a gente tem o nosso sadismo, né? Isso é uma característica do ser humano. E, enfim, esse lado nosso, né, sádico, né, e o sadismo existe como algo que integra o nosso ser. Se você dá vazão a ele, você vai ter essa preocupação, né, com esse gosto, né? Porque o sadismo nos traz esse gosto por aquilo que causa sofrimento no outro. É preciso reconhecer isso, que isso faz parte de todo ser humano. E quando a gente reconhece isso, né, aquilo que eu reconheço, eu posso transformar, né? Eu posso, de alguma forma, levar essa energia para um lugar mais produtivo, mais criativo, né? Mas eu preciso reconhecer isso. Mas é algo que é da nossa condição. Quero parabenizar o Paulo pela introdução maravilhosa ao pensamento maniqueísta e também a introdução do efeito Dunning-Kruger. Acho que é bem legal a gente falar agora um pouquinho sobre esse efeito. Eu vou colocar aqui, ó. Tá aqui. Como é que a gente pode explicar essa tabelinha, né? Então, num deles tem a confiança e na parte baixa aqui a gente vai ter a competência da pessoa. Então, quando a pessoa entra dentro do ocultismo, ela vai aumentando a sua competência dentro do ocultismo. Então, baixa competência é o cara que acabou de entrar no TikTok. E aí, quando ele consegue, sei lá, 3, 4 meses de estudo, é onde surge o efeito Dunning-Kruger. São os famosos comentaristas de YouTube, eu acho. Que é uma coisa que eu tenho percebido que, assim, toda entrevista, e eu acredito que deve ser endêmico, que a gente entrevista algum especialista em alguma área, tipo uma pessoa que estudou 30 anos da vida dela, 40 anos às vezes, 50 anos, conversando sobre o assunto que ela domina, assim, batata que nos comentários do YouTube vai aparecer pelo menos uns 2 ou 3 completos idiotas que vão querer corrigir, entre aspas, o entrevistado e geralmente falando abobrinha, uma mais absurda que a outra, né? A gente poupa a inteligência dos nossos leitores e não publica lixo. Mas isso é fato, assim, eu tenho visto e anotado, a gente só ri dessas pessoas nos bastidores.
Mas eu acho que esse efeito aí, eu sou o cara, é muito do comentarista de tal. E quando a gente vai para blogs maiores, tipo, por exemplo, eu fui com o Léo no Vilela esses dias, e basta assistir qualquer entrevista de. Tudo bem que nesses lugares grandes tem pouco espaço para ocultista e a maioria de quem comenta é crente. Então, mas a quantidade dos crentes tentando desmentir o entrevistado e contestar o que está sendo feito de uma maneira completamente imbecil, está ali no pico do efeito Dunning-Kruger. E a pessoa que está numa busca honesta, né? O que acontece? Depois ele vai entrar no vale da depressão, né? Que é, ele olha assim e fala, pô, peraí, não é um negócio assim básico que, tipo, você pega os dos Daniel Lopes, Daniel Mastral, tem uns teoristas da conspiração que vai com milhões de views no TikTok e Instagram, que só falam abobrinha. Mas a hora que o cara começa a estudar um pouquinho mais, ele começa a ver que esses caras, na verdade, só falam abobrinha. E aí vai para o segundo passo do Dunning-Kruger, que é falar assim, é mais complicado do que eu achava que era. Então, tinha o RMP, mas fazer uma evocação de espírito, uma evocação grimorial, não é esse PDF da internet aqui. E aí depois, quando o cara realmente começa a ficar competente, ele vai para a depressão máxima, que fala assim, eu não sei nada. E tem muita gente que está aí, década de 90, 2000, 2010, que está no meio, que a gente percebe que são esses caras que estão se retirando desses grupos públicos. E aí a galera vai entrando nas mentorias. Então, tipo, no Pedra de Afiar, no Enoquiano, no Projeto Mayhem, que é a galera que já é competente e está começando a fazer sentido e eles estão precisando de professores e instrutores para continuar. E aí depois eles vão adquirir essa prática dentro das escolas e dentro desses grupos fechados. O André tem a mentoria de bruxaria também, mas a gente percebe que não é o cara que não sabe nada que está entrando nesses grupos. Já é o pessoal que já está um tempinho caminhando, já olhou em volta e falou, putz, ele conhece e já reconhece, já consegue dar uma reconhecida nos bagaços e no esgoto da internet, e ele fala, onde é que eu vou achar alguma coisa boa? E talvez seja isso, né? Esse vídeo esteja sendo feito para o anjo da guarda da pessoa, trazer ela para ela enxergar isso e ir para algum lugar mais sério, né? E aí, o que está acontecendo é que depois da segunda escalada do Dunning-Kruger, são as pessoas que estão mais afastadas e retiradas. Então, elas estão em grupos, mas estão em grupos mais reclusos e isolados. O que vocês acham? Uma coisa que, desde a fala do Paulo, juntando com o Luciano e com você, esse efeito, essa parte daqui é mais complicado do que eu penso e eu não sei nada, precisa passar por um processo de autoconhecimento muito grande. E eu acho que as pessoas elas não mergulham nesse processo. Muitas delas têm medo de encontrar a sombra da ignorância. Muitas têm o prazer, porque nesse eu sou o cara, ele se destaca na frente de muitas pessoas que não sabem absolutamente nada. Um cara que faz frases de efeito, que nem vocês falaram, falando para um monte de gente que não tem conhecimento nenhum, vai adquirir milhões de likes, vai até monetizar, vai ganhar dinheiro com isso, vai fazer curso sobre isso. E não chega na parte do autoquestionamento. Vai ser eternamente um lava-pé, não chega nem a ser ter uma piscina, assim, é um espelho d'água de lava-pé a vida inteira. Se ela consegue entrar nesse processo de autoconhecimento, de se questionar, olhar para a própria sombra, ir para uma terapia, pegar, eu falo que assim, na hora de ler alguma coisa, leia o que está de acordo com o que você crê, mas leia também aquilo que você não se afiniza com você. Não para você nutrir o lado odioso, porque às vezes chega nesse ponto, mas para você conhecer outros aspectos daquilo também. Você vai ler sobre uma tradição, leia sobre a outra também, para que você consiga entender que o seu conhecimento é limitado, é parcial. Você não vai conseguir, você pode estudar inclusive todos os livros do mundo, né?
do mundo não, é muita coisa. Mas assim, você pode estudar muita coisa e você ainda vai ter uma visão muito parcial daquilo tudo. E saber que a sua visão parcial te atende, mas ela não é o todo, abre pelo menos um precedente para validação do caminho do outro. E se você reconhece a existência do outro, você consegue entender primeiro quem você é, isso até na formação de uma criança. Né? A partir do reconhecimento do outro, você sabe que você existe. E aí você vê quais são as suas limitações, quais são os seus obstáculos, como trabalhar sobre eles ou como lidar com eles. Né? Você não precisa nem, às vezes, se sobrepor, transpassar esse obstáculo, mas saber da sua limitação é essencial, né? Para que você consiga direcionar o seu conhecimento no seu desenvolvimento. Paulo? Acrescentando nisso também, né, um ponto que a gente tem que ter em mente também a respeito do efeito Dunning-Kruger, né, lá no próprio canal do Pedra de Afiar, a gente tem um vídeo explicando, tem os artigos científicos embaixo para estabelecer, é que ele é um processo que acontece naturalmente no seu desenvolvimento, né, no seu aprendizado. Só que o ocultismo como um todo, esse processo ele acaba acontecendo com mais facilidade. Por quê? Porque a gente lida com coisas que são abstratas, que muitas das vezes é difícil você quantificar. Né? Você pegar um exemplo, né? um exemplo, eu faço analogia muitas das vezes com esportes. Né? Você fala assim, porque eu sou o cara jogando futebol e eu sei fazer embaixadinha. Né? Você está achando, eu sou o cara. Você pega a bola, você faz duas com dificuldade, a realidade se impõe na sua frente. Né? E você fala, cara, eu não sou o cara, eu preciso treinar um pouco mais. Mas no esoterismo, em que tem muita gente que apenas se veste, né, se transveste de mago, de bruxo, de sacerdote, seja lá a linha que a pessoa está seguindo, é muito difícil você perceber se essa pessoa ela sabe ou não sabe nesse primeiro momento. Teve uma live que a gente fez que eu comentei, olha, entenda uma coisa, um mago não parece com um mago, né? Ele não se veste como um mago. Então, se você está vendo alguém que está muito paramentado, ou essa pessoa está fazendo um ritual, beleza, faz parte, ou ela está fazendo um personagem. Então, mas aí o ritual não ia estar. Tem que lembrar que aí o ritual não ia estar sendo fotografado e filmado e postado no Instagram, hein? Para quem está assistindo. Verdade, bom destaque. Né? Então, você está dentro desse processo, então você, olha, está parecendo muito. Se a pessoa está querendo parecer demais nesse sentido, dá um passo atrás, fica atento em relação a isso. Né? Observa o que os outros falam dele. Se ninguém fala nada, talvez seja um bom indicativo. Mesmo ninguém falando nada, talvez seja um bom indicativo. Né? E se os poucos que falam bem, é um ótimo indicativo. Mas se só tem gente falando mal, talvez tenha alguma coisa errada. Não necessariamente essa pessoa é ruim, mas talvez ela esteja lidando com pessoas que querem crescer em cima dela também. Então, dê um passo atrás, procure outras fontes, vá visitar outros lugares. E, independente do estilo, você vai ver, né? Tem gente que estuda no Pedra de Afiar, que faz parte do Projeto Mayhem e que faz parte da mentoria de bruxaria com o André e que estuda com o Robson também. Né? E até onde eu sei, ninguém fala, não, fica só comigo. Né? Fica só com o outro, fica só com isso. Não, todo mundo fala, cara, aprenda. Tudo aquilo que você vai trazer do outro lado vai te ajudar na sua própria concepção de mundo e no seu caminho, na sua prática. Porque no final das contas, eu acredito que todos nós pensamos de maneira muito próxima nesse sentido, né? A gente não quer formar um discípulo, a gente quer formar um ser humano, né? Um magista, um bruxo, alguém que consegue ter os seus próprios livros, né? E que incorpore dentro dessa comunidade, desse grande grupo, e vai se desenvolver. Então, é importante que a gente tenha essa noção também sobre a forma de aprendizado. Né? Eu falei sobre baixar a bolinha, é importante que todos nós baixemos a bolinha para que a gente também possa aprender nesse sentido também. Robson? Bom, eu vou entrar em um tema um pouco mais pesado, que é esse mesmo ditador alemão que eu mencionei anteriormente, falava sobre a questão do espaço vital.
que era justamente uma conquista de território, que a gente vê muitas vezes um falando mal do outro, tentando conquistar território, conquistar espaço, sendo que o sol brilha para todos. E independente do quanto você acha que você domina uma pessoa, os seus alunos, você tem que entender que esse domínio ele é ilusório, ele é irreal. As pessoas estão buscando conhecimento e, por vezes, não buscarão apenas com você, meu caro colega. Então, não fique achando que você é a única fonte de conhecimento que as pessoas buscarão, porque não será. E aí você vai virar uma guerra entre você isolado e o mundo todo? Você vai se tornar, sei lá, um Samael Aun-Weor ou coisa pior? Calma. Você não é um Messias, você não é o escolhido, o profeta. Calma. Você é só mais um professor de ocultismo. Isso se for. Se. Porque muitas vezes você está nesse efeito Dunning-Kruger ainda. Ou então o cara é picareta. Eu tenho uma recordação de um cara que era estudante do Robson, que ele fez 6 meses de mentoria e começou a dar aula de enoquiano. Então, tipo, ele fazia o curso com o Robson, e aí, sem ter feito um ritual na vida, e aí ele começou a seguir, e aí o curso que ele estava vendendo era o curso do Robson com 6 meses de atraso. Então também vai aí um pouquinho de eu sou o cara, mas vai muito de pilantragem aí. No meio tem muito. E para o pessoal que é picareta, que está assistindo, o pessoal que está em casa, que está no YouTube, no TikTok, pode não saber. Mas a gente sabe. E quem tem anos de treinamento e trilha também sabe. Então não acha que só porque tem muitos seguidores que ele vai ser reconhecido pelos pares, né? Então, o que eu estava querendo só completar sobre a questão do espaço vital é justamente isso. Cara, não acredita que você está conquistando o território, que esse território é seu. A mente e o coração das pessoas pertencem a elas mesmas apenas. Então, pare de tentar converter as pessoas, pare de tentar fazer esse tipo de coisa, de tentar ter controle sobre as pessoas. Instrua as pessoas e faça com que... Você quer realmente ter as pessoas ao seu lado, aprendendo com você? Eu vou te dar a maneira correta. Instrua as pessoas para que elas desejem estar ao seu lado e não por obrigação, mas porque elas reconhecem em você alguém com esse conhecimento que elas buscam. Pare de tentar impor, pare de tentar isolar o seu praticante, porque esse comportamento é um comportamento de seita, é um comportamento de grupo extremista. Deixa de ser um cara tóxico nojento, que é o que você é se você faz esse tipo de coisa com os seus membros, e tenta se tornar uma pessoa um pouquinho mais decente. Se você não sabe como fazer isso, chega para alguém que sabe fazer e fala, cara, eu tô numa espiral negativa, eu preciso mudar o rumo, porque eu tô criando uma seita. Pode ter certeza que se o cara é positivo, ele vai te falar, olha, então não faz isso, não faz mais aquilo, vai por aqui, e ele vai te ajudar a sair desse labirinto maluco que você se meteu. Mas se você é um inconsciente e tá nesse vídeo, talvez já esteja chato você ficar escutando todo mundo aqui dar tapa na sua cara uma vez atrás da outra. Luciano? Então, algo que eu acho que é interessante, indo na pergunta do Marcelo lá no início, o que é que se pode fazer para melhorar, né, essa toxicidade? Eu acho que é denunciar o perfil, né, dessas figuras. Porque existem algumas coisas que se repetem. Por exemplo, a gente sempre vê, o Paulo falou isso, o Robson, de certa forma, também, essa ideia de que a verdade está comigo. Então, quando eu assumo que a verdade está comigo, e pronto, e ninguém mais tem a verdade, eu acho que aí já começa um ponto para a gente mostrar, né? Então, quem está nos ouvindo, na minha opinião, sempre que você chegar num lugar buscando conhecimento, e que você chegou e que a coisa é muito dogmática, e que a verdade só está lá, e que a pessoa, de alguma forma, o grupo,
não quer que você converse com outra pessoa, não quer que você considere outras ideias, não quer que você visite outras tradições, na minha opinião, aí já está errado. Aí significa que ou não tem seriedade, ou é algo limitado, ou é algo que não tem uma sustentação. Outra coisa que eu acho que é importante é que todo mundo que eu conheço que é sério, você vê que há um alicerce em alguma coisa que tem solidez. Existe estudo, existe uma tradição. Ainda que a pessoa pegue aquilo e em algum momento ela está fazendo questionamentos, transformando aquilo num conhecimento que há uma outra elaboração, mas ela sempre parte de alguma coisa mais antiga, sólida, sobre a qual ela se debruçou, sobre a qual ela estudou, até para eventualmente ela questionar. Então você percebe que isso sai de uma base. Eu acho que é outro ponto importante. Então, se você chegou e não viu isso, cai fora. E, por fim, né, é que não existe o milagre que às vezes a gente vem buscar. A coisa tem estudo, a coisa tem dedicação, e o resultado vem em função desse esforço. Não é algo que eu consiga e que não haja esforço. Se me foi prometido algo e que não há esforço nenhum, então é outro indício de que não tem seriedade ali. Oh, fantástico. Acho que depois dessa do Luciano já podemos encerrar, porque resolveu. Alguém tem mais alguma colocação? Senão eu já vou encerrando. Deu uma horinha. Belezinha. André Correia, então, suas considerações finais. A gente vai, com o tempo, com dedicação, com estudo, a gente vai desenvolvendo, né? E, às vezes, o desenvolvimento, ele acontece exatamente na contramão do que aquilo que a gente imagina. O conhecimento que a gente vai adquirindo é da nossa... eu acho que é principalmente de notar, de perceber o quanto a gente ainda tem para aprender, né? E partilhar aquilo que a gente sabe, com cuidado, e também buscar outras pessoas mais experientes para que a gente possa aprender com elas, né? Entender que nós não somos o topo da pirâmide em nenhum momento, né? Primeiro que não tem como você se desenvolver em absolutamente tudo de uma vez. Você pode ser muito bom em jogar tênis e ser péssimo jogando boliche. Então, assim, você tem que ir desenvolvendo cada característica sua em momentos diferentes. Então, assim, reconhecer isso, eu acho que já é um grande passo para que o desenvolvimento aconteça de forma mais saudável. E se você quer ler textos sobre bruxaria, se você quer ver alguma coisa a respeito, acessa lá André e o Farol no Instagram, que tem bastante coisa. Valeu, pessoas. Fantástico. Luciano Guimarães, suas considerações finais. Eu vou nisso aí que o André falou, reforçar. Eu acho que algo que sempre tem que estar presente nesse caminho é a humildade. Se eu chegar no momento que eu achar que eu sei tudo, ou que eu encontrei alguém que sabe tudo, está errado. Enquanto eu sempre me questionar, eu sempre questionar o ensinamento que eu recebo e estar sempre disposto à pluralidade e a discutir, aí sim eu estou no caminho certo. Eu acho que ter a humildade como guia é uma grande proteção que a gente tem nesse caminho. Fantástico. Robson Belli, suas considerações. Vou remendar o Luciano. Questione. Pense por si mesmo. Use a inteligência, não apenas a artificial. Use a sua inteligência natural, se é que tem.
Então, faça o seguinte, questione. Nenhum líder é absoluto. Não existe isso. Por mais foda que seja o cara que você segue, pode ter certeza, ele tem as falhas dele, ele é humano. Então, não espere perfeição de ninguém. Entenda que teu líder, ele pode ser muito bom em algumas coisas, mas ele não é bom em tudo. E se ele disser que ele é, então ele mente. Então, vamos entender o seguinte, pessoal. Você precisa olhar para um professor, para alguma coisa que você tem, um instrutor, para um mestre, e entender que ele é um ser humano como você, que ele também tem as limitações dele, e que ele também está caminhando a trilha dele. Ele não concluiu trilha nenhuma, ele está vivo, ele está aprendendo. Igualzinho você. Ele pode estar uns passos adiante naquele caminho que você escolheu, mas vocês estão caminhando juntos na realidade. E se o seu líder começar a te restringir, falar, olha, você não pode isso, você não pode aquilo, desculpa, você está com um péssimo líder. Porque o verdadeiro professor, ele é capaz de permitir o aluno errar, apenas para instruir ele depois sobre o erro dele. Mas ele não vai impedir de maneira alguma você de tomar suas próprias decisões. Ele não vai impedir você de pensar pela sua própria cabeça. E se ele o fizer, ele não é um líder de verdade. Porque um líder de verdade, ele vai tender sempre a te dar motivos para você pensar. Olha, pense nisso. Olha, isso não é muito legal. Pensa nisso aqui. Trabalha, dá uma lida em tal coisa primeiro, antes de... Normalmente o líder vai trabalhar com você dessa maneira. Um verdadeiro líder, né? Mas essa é a minha opinião sobre o que é. Eu discordo do Luciano em um ponto, sobre a questão do dogmatismo. Eu não conheço ninguém que não tenha um dogma para defender. Dogmas são... Cada um aqui tem um dogma diferente, e cada um defende uma linha dogmática diferente. E eu acho que a pluralidade desses dogmatismos que nós possuímos, que cria essa lindíssima coxa de retalhos chamada ocultismo. Então, pense por si mesmo. Eu vou agora passar a palavra para o Paulo, com certeza, que só sobrou ele e o Marcelo. E o Paulo faz um trabalho maravilhoso com pedra de afiar. Eles, além de venderem facas, eles ajudam a afiar a espada mais importante, que é a mente. Paulo Jacobina, as considerações. Valeu, Robson. Eu vou complementar isso que o Robson falou. O Robson falou sobre o pensamento crítico a respeito do outro, né, desse suposto líder, dessa figura de autoridade. Mas todo pensamento crítico, ele fazendo a brincadeira que o Robson fez, né, ele é uma faca de dois gumes, né? Ela também tem que cortar a gente. A gente também tem que ter pensamento crítico a respeito de nós mesmos, né? Nós devemos observar essas figuras para ver o que elas estão fazendo, de fato, mas também nós devemos observar os nossos pensamentos, os nossos dogmas, aquilo que a gente está acreditando, de fato, para tentar entender, será que isso que eu estou querendo defender é verdade, ou eu quero defender porque eu apenas aceitei isso como verdade e eu não sei como funciona dentro desse processo? Então, é importante que você aprenda, de fato, a raciocinar, né? O Robson até comentou lá no Pedra de Afiar, a gente te ajuda dentro desse processo para que você possa desenvolver suas práticas de maneira mais saudável, né? Você possa, acima de tudo, saber pensar, e a partir desse ponto onde você sabe pensar, você é instruído com outras coisas também, você pode realizar suas práticas, seja no Pedra de Afiar, seja em qualquer outro lugar, né? Nós temos um canal no YouTube, youtube.com/Pedra de Afiar, se inscreve lá, né? E nós, no nosso site, pedradeafiar.org, de tempos em tempos, a gente abre grupos de estudo para que você possa se desenvolver dentro desse processo, se conhecer ainda mais, e ao se conhecer, isso também gera uma ferramenta de proteção contra esses falsos líderes, né? Esses falsos profetas que o Robson comentou. Porque se você
se conhece, você sabe quando ele está te tentando por algum lado, né? Você sabe quando você está aceitando alguma coisa por talvez uma carência sua ou uma insegurança sua. Você sabe, opa, aqui tem alguma coisa errada, né? Eu vou ficar atento em relação a isso, né? Mas faça esse pensamento crítico também, se desenvolva, seja no PetaGFA, seja em qualquer outro lugar, mas fique sempre atento dentro dessas práticas. Fantástico. E para o pessoal que está acompanhando a gente, então não esquece de dar like e seguir o canal. Eu sempre peço no fim. A gente vê que tem muita gente que comenta e não está inscrito no canal ainda, e a gente está querendo chegar. A gente está quase tão pertinho de 50 mil. Então dá uma forcinha. Se você ainda não está seguindo o canal, segue o canal e aperta o sininho. E dá uma olhada que essa foi a entrevista 580 e tralalá. A gente está quase chegando em 600. Então tem muita coisa legal. Então, principalmente você chegou agora no ocultismo, caiu aqui porque seu anjo da guarda veio no algoritmo, ou você caiu na minha armadilha do título clickbait, mas achou interessante e acompanhou até aqui, dá uma olhada em todas as playlists, porque a gente tem uma curadoria muito cuidadosa em quem que a gente vai entrevistar, as pessoas que vão conversar com a gente, quem vai falar aqui, e se o cara pisa na bola lá, é mau caráter, ou faz alguma coisa muito filha da puta, a gente tira. E não tem nada a ver com ideologia, com votou em fulano, beltrano, se é de dia, se é de... Não, para a pessoa ter tirado o vídeo daqui, ela tem que ter feito alguma merda muito grande, né? Ou alguma canalice, ou algum mau caratismo grande. Então eu acho que é um jeito que a gente faz para tentar criar essa rede de segurança para quem está chegando agora, né? Porque, por enquanto rede social ficar validando like como critério de validação, a coisa vai estar só ladeira abaixo. Então, brigadão, André, Paulo, Luciano, Robson. Hoje foi uma noite muito bacana, muito proveitosa. E vocês que acompanharam a gente até aqui, fiquem no próximo Boteco dos Illuminati.